Boa tarde, terceiro ano. Tudo bem com vocês? A nossa aula de redação de hoje vai começar aí com as correções das páginas 68 e 69, que foi da semana passada. Leia a frase que inicia o conto. Ia haver uma festa no céu e o amigo urubu convidou todos os bichos. Marque as informações que aparecem na frase. O que vai acontecer e onde vai acontecer. Depois, o narrador do conto narra a história, mas não participa dela. Então, é um narrador observador. Leia um trecho a seguir para responder as questões. Dona Juriti, que era cantora afamada. É possível identificar nessa frase que tipo de animal é a Juriti? Explique sua resposta. Gente, é possível porque é fácil saber que a Juriti é um pássaro. Por quê, gente? Porque só os animais que voam poderiam ir à festa no céu. Então, por esse motivo, a Juriti só poderia ser uma ave, né? Então, ela é uma espécie de pombo, tá? A Juriti, ela é uma espécie de pombo, tem asas, por isso ela ia, né, na festa do céu. Que características são atribuídas a Juriti? A Juriti era uma cantora afamada, mas se revela maldosa, né? Por quê, gente? Porque ela faz provocações ao sapo, né? Causando nele inveja. Quem é o personagem principal desse conto? Copia uma característica física e uma psicológica que esse personagem apresenta. Então, o personagem principal é o sapo, e o sapo andava em pé e era muito farrista. Letra D, na página 69. Que características podem ser atribuídas ao personagem principal, considerando suas ações? Explique sua resposta. Então, gente, o sapo foi teimoso porque queria ir à festa no céu de todo jeito. Trapaceiro ao enganar o urubu, animado por ter participado da festa, intensamente e inconsequentemente, por não pensar nas consequências quando respondeu à provocação da Juriti. Não precisa estar igual a minha, a resposta de vocês, tá? Basta estar aí no mesmo sentido, no mesmo contexto. Número 3. Leia essas falas reproduzidas em discurso direto. Tá todo mundo aqui, só o sapo não. Tá todo mundo aqui, só o sapo não. Olha eu aqui, olha eu aqui, aqui, aqui. Então, no discurso direto, as falas são dos próprios personagens, porque há um diálogo, né? Quando o discurso é direto, é um diálogo entre os personagens. No discurso direto, geralmente é utilizado a linguagem informal, própria da fala cotidiana, né? Da nossa fala do dia a dia. Aqui, vocábulos correspondem às formas abreviadas tá e oi. Então, a forma tá corresponde a está e oi corresponde a olha. Tá? Então, são as duas formas aí informais da língua. Esse fenômeno natural que ocorre pelas diferentes variações de uso que se faz da língua é chamado de variação linguística. Explique o significado do termo destacado no trecho a seguir. Quando foi entender, já era tarde e o sapo se estatelou em cima dele. Pof. Gente, o que significa esse pof? Né? É o barulho do sapo caindo no chão, né? Então, isso aqui a gente chama de onomatopeia. É quando uma palavra imita um som, tá? Então, pof aí é o barulho do sapo caindo. O que o desfecho do conto procura explicar? O que o final do texto explica? Quando caiu, o sapo quebrou a coluna, não conseguindo mais andar em pé. E desse dia em diante ele começou a pular, né? Então, o desfecho, o final do conto é esse. Não precisa estar igual, tá? Tendo o mesmo sentido, o mesmo contexto, tá? Certinho. Então, agora nós vamos para a atividade de hoje. Então, na atividade de hoje, nós vamos para a página 78 aqui da apostila. A onça e a raposa é o nosso conto de hoje. O sol secou todos os rios e ficou só um poço com água. A onça então disse: Agora sim, piolho a raposa, porque vou fazer espera no poço da água. A raposa
Quando veio, olhou para frente e avistou a onça. Não pôde beber água e foi-se embora, imaginando um plano para poder beber. Vinha uma mulher pelo caminho com um pote de mel na cabeça. A raposa deitou-se no caminho e fingiu-se morta. A mulher arredou-a e passou. A raposa correu pelo cerrado, saiu-lhe diante do caminho e fingiu-se de morta. A mulher arredou e passou adiante. A raposa correu pelo cerrado e mais adiante fingiu-se morta. A mulher chegou e disse: Se eu tivesse apanhado, as outras já eram 3. Arriou o pote de mel no chão, pôs a raposa dentro do cesto, deixou-se aí e voltou para trazer as outras raposas. Então a raposa lambuzou-se no mel, deitou-se por cima das folhas verdes, chegou ao poço e assim bebeu água. Quando a raposa entrou na água e bebeu, as folhas se soltaram. A onça conheceu-a, mas quando quis soltar-lhe em cima, a raposa fugiu. A raposa estava outra vez com muita sede. Bateu num pé de aroeira, lambuzou-se bem na sua resina, espojou-se entre as folhas secas e foi para o poço. A onça perguntou: Quem és? Sou o bicho folha seca, a onça disse. Entra na água, sai e depois bebe. A raposa entrou, não lhe caíram as folhas, porque a resina não se derreteu dentro da água. Saiu e bebeu, e assim fez sempre até chegar o tempo da chuva. Então, depois de vocês lerem aí novamente o texto, né, reler, nós vamos fazer a atividade aí da página 80. Desse primeiro conto popular aí que nós lemos agora, nós não vamos fazer a atividade agora. Nós vamos para a página 80 e depois nós vamos fazer essa em outra oportunidade. Então, leia o texto seguir para realizar as atividades propostas. Então, aqui na página 80. O defunto vivo. Um homem dirigia um caminhão que levava um caixão de defunto para ser entregue numa cidade vizinha. No caminho, o sujeito pediu carona e o motorista respondeu que ele poderia viajar na parte de trás junto com o caixão. Foi quando começou a chover e o caroneiro, não tendo onde se esconder da chuva, resolveu se abrigar-se dentro do caixão. Com o balanço da viagem, ele acabou pegando no sono. Ao longo do caminho, o motorista encontrou mais pessoas pedindo carona e recolheu todas. No momento em que a carroceria já estava apinhada de gente, o caminhão deu um solavanco ao passar por um buraco na estrada. A sacudida acordou o dorminhoco, que abriu a tampa do caixão e perguntou: Será que já parou de chover? Foi um Deus nos acuda. As pessoas se jogaram no caminho e dizem que até hoje ainda tem gente correndo. Então, considerando o contexto em que estão inseridas, atribua um significado às expressões destacadas a seguir. No momento em que a carroceria já estava apinhada de gente, então vocês vão trocar apinhada de gente por uma outra expressão, tá? Que tem aí o mesmo significado. O caminhão deu um solavanco, a mesma coisa, deu solavanco, vocês vão mudar. Foi um Deus nos acuda, aqui toda a frase. Indique no próprio texto as partes que formam a estrutura da narrativa, nomeando-as. Vocês vão voltar no texto e escrever no próprio texto as partes da estrutura narrativa. Número 3. Leia. No caminho, o sujeito pediu carona. Volte ao texto e copie os substantivos usados para se referir ao primeiro personagem que pede carona ao homem que dirigia o caminhão. Depois, no 81, o objetivo dessas substituições é usar palavras diferentes que apresentam o mesmo significado ou evitar a repetição de um mesmo termo, contribuindo para a continuidade do texto. Copie do texto outro exemplo em que essa substituição acontece. Copie do texto o que se pede a seguir. Uma palavra com H inicial, uma palavra com dígrafo NH, uma palavra com dígrafo CH e uma palavra com dígrafo LH. Escreva as palavras que você copiou do texto no exercício anterior e separe-as em sílabas. Em seguida, contorne as sílabas que apresentam dígrafos. Então, aqui, da letra A à letra D. Depois, leia como se inicia essa versão do conto Defunto Vivo. Em alguns arraiais do interior mineiro, quando morria alguém, costumavam buscar o caixão na cidade vizinha de caminhão. Certa feita, vinha pela estrada um caminhão com sua lúgubre encomenda. Quando alguém fez sinal pedindo carona, o motorista parou. Se você não se incomodar de ir na carroceria, junto ao caixão, pode subir. O homem disse que não tinha importância, que estava com pressa. Agradeceu e subiu, e a viagem prosseguiu.
Qual a principal diferença entre essas duas versões do conto, O Defunto Vivo? Aquele que a gente leu primeiro e esse de agora. Qual que é a diferença dos dois? Que característica dos contos populares pode explicar essa diferença? Dê um novo desfecho ao conto, ou seja, um novo final ao conto Defunto Vivo. A sacudida acordou o dorminhoco, que abriu a tampa do caixão e perguntou: será que já parou de chover? E aí vocês vão fazer aí um novo desfecho, um novo final. Em alguns arraiais do interior mineiro, a palavra destacada funciona como adjetivo pátrio? Explique sua resposta. Mineiro, gente, é um adjetivo pátrio? Por quê? Elabore uma frase que a palavra mineiro não tenha a mesma função do exercício anterior, que não seja adjetivo pátrio. Qual a função da palavra mineiro na frase que você elaborou? Explique sua resposta. Pesquise em jornais e revistas uma palavra com H inicial, dígrafo NH, dígrafo CH e dígrafo LH e colhe-as no quadro a seguir. Tá? Quem não conseguir recortar, porque às vezes não tem revista e jornal, pode escrever, tá? Aí vocês podem escrever uma palavra com H inicial, uma com NH, outra com CH e outra com LH, tá bom? Então a nossa atividade é até aqui na página 82. Vamos corrigir aí na nossa próxima aula. Até lá!